Aleluia, se é para Jesus, pode ser mais forte. Glória a Deus. Amém, querido. Deus é bom, né? Deus é bom? Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. Podemos se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por nós estarmos mais uma vez aqui na tua presença. Bom dia para os irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, aos que estão em casa também. Espero que você esteja sentindo essa mesma presença maravilhosa aí na sua casa, porque aqui o clima é de graça, o clima é de gratidão, né? O Senhor tem falado conosco através dos louvores. Queridos, na sexta-feira nós começamos uma série de ministrações que vai durar durante todo o mês de fevereiro, nos cultos de fevereiro, né? E nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais. Nós falamos na sexta-feira que são 12 disciplinas espirituais. Quem ouviu, quem estava aqui ou quem acompanhou online na sexta-feira aqui, dá um glória a Deus aí. Então, olha, grande parte acompanhou, né? Foi bênção, irmãos? Foi muita bênção, nós crescemos muito acerca desse tema, né? Nós falamos sobre as 3 grandes categorias das disciplinas espirituais, que são as disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias, ok? Se o irmão quiser tirar o fundo, pode tirar, que eu prefiro, particularmente eu prefiro sem o fundo musical. E eu agradeço muita atenção. E nessas 3 disciplinas espirituais, nós também aprendemos sobre 3 grandes problemas que as disciplinas espirituais elas ajudam a resolver. O primeiro problema foi a questão da superficialidade, nós deixarmos de viver na superficialidade e vivermos na profundidade no relacionamento com Deus e com os irmãos. O outro problema que nós aprendemos a resolver é se ver livre de hábitos pecaminosos arraigados, que foi uma bênção. Se você não acompanhou, vê lá no YouTube, tem, no Facebook da igreja. E o terceiro também, nós vimos sobre religiosidade, como ser livre da religiosidade. Nós não falamos nenhuma das disciplinas espirituais e hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre a disciplina da meditação. Repita assim comigo, meditação. E é bom a gente explicar um pouquinho aqui sobre a meditação. Nós vamos falar sobre 4 formas de meditação. A gente vai tentar assim, praticar uma delas aqui, para que os irmãos tenham uma noção em casa, né? Na hora de você fazer o seu momento de meditação, né? Alguns... Na área cristã, você pode dizer também oração contemplativa, ok? E vai ser assim um sermão, vamos dizer assim, que eu vou passar aqui alguns princípios, então eu espero que talvez seja um pouquinho diferente do que você está acostumado a ter aqui nos cultos de domingo, mas eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para a sua vida espiritual, ok? Então, irmãos, quando a gente fala de meditação, a nossa tendência é logo pensar lá no Oriente, né? Do zóio puxado. E a gente pensa na cultura oriental, né? Que passa ali, acende um incenso, fica ali 2 horas meditando, esvazia a mente, desliga-se do mundo. É isso que a gente tende a pensar. Mas a meditação cristã é totalmente o oposto disso. A meditação cristã é você preencher a sua mente com os pensamentos de Deus, com os pensamentos sobre Deus. E um versículo que retrata bem essa realidade, que eu gostaria de ler junto com os irmãos, se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, ali capítulo 11, versículo 24 ao 26. Lucas 11, 24 ao 26. A palavra diz assim: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso,
não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Aqui é um relato que Jesus dá a entender que esse homem, ele se esvazia do mal, né? Ele se esvazia sua mente, mas não, a sua mente não é preenchida com nada. Ele se esvazia do mal, mas nada é preenchido no seu coração. Então, o que acontece? O espírito vai e traz outros 7 espíritos e ocupa aquele local que estava ali vazio, e agora o quadro anterior dessa pessoa é pior do que o do início. Então, a gente fazendo uma comparação com a diferença da meditação oriental para a meditação cristã, a meditação cristã é o quê? Assim, resumidamente, muito simples, é a capacidade, repita assim comigo, a meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. É fácil, irmãos? É fácil? Ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra? Né? Talvez ouvir é fácil, mas obedecer, muitos estão com dificuldade. Né? Então, eu até queria assim, tornar um pouco mais difícil, né, para quem gosta de, o que é meditar e tal, complicar aqui um pouco a situação, né, mas não tem jeito, é muito fácil explicar o que é meditação cristã. Ela não envolve nenhum assim, mistério oculto, um mantra secreto, uma ginástica mental, esotérica que você precisa fazer. Não. Ela é simplesmente você entrar num silêncio recreador e se esvaziar de si mesmo para que o Senhor Jesus te complete e entre no seu coração e comece a falar no seu espírito e a te orientar como que você deve viver a sua vida. Né? A própria Bíblia diz, nós somos guiados pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo. Então, as formas orientais de meditação, elas enfatizam muito isso, a necessidade de você se desligar do mundo. Né? Quem não já fez isso, né, gente? Nossa, eu estou precisando de um fim de semana, vou me desligar de tudo, e porque eu não estou aguentando mais. Ou, nossa, deixa eu desligar meu telemóvel aqui, que eu vou ficar quietinho em casa hoje, não quero ver ninguém. Quantos já fizeram isso? Levanta a mão assim. Né? Mas não adianta você só fazer isso, tá bem? Se você só se desligar e esvaziar de tudo, cuidado aí que o 7 espírito vem. Não faça só isso, você tem que preencher algo no lugar. Você tem que, esse momento, essa meditação, esse tempo que você tira, não é só se esvaziar, né? A nossa meditação cristã é você, de um certo modo, você precisa de se desligar, mas você precisa de completar a fase, precisa de passar, né, pastor G? Você precisa de se encher de Deus, para que Deus, não é esquecer do problema, irmão, tá bem? Não é esquecer do problema e achar que na segunda-feira ele vai estar resolvido. É você se desligar por um instante ali do problema, mas num outro momento você se encher de Deus a ponto de Deus te orientar a como resolver esse problema. Não é verdade? Tem gente que não gosta de resolver problema não, mas deixa eu dar uma dica para você aqui. Quanto mais problema você resolve, mais dinheiro você ganha. Tá bom? Então, fique esperto aí. Então, a meditação cristã, ela não nos tira do mundo, né? Ela não tira os homens do mundo, mas a meditação cristã, ela nos capacita a viver melhor no mundo. Ela nos orienta, ela incita até a nós fazermos aqui empreendimentos para melhorar o mundo, não é verdade? Para melhorar o mundo, é trazer a vontade de Deus dos céus aqui para a terra, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E qual que é a estratégia do diabo? Qual que é a estratégia do adversário? Hoje, a estratégia do adversário, ele se especializa aqui em 3 áreas. Repita assim comigo: ruído, pressa e multidões. Gente, não parece que quanto mais a gente faz, menos tempo a gente tem? Olha que interessante. Esses dias eu estava vendo. Antigamente a gente precisava de ir no banco,
para resolver alguma coisa. A gente precisava de sair de casa para resolver um monte de coisas, né? Para fazer compra. Hoje, até para fazer compra, eu vi um aplicativo essa semana, estava vendo lá em casa, querendo fazer compra com a minha esposa, tem um Mercadão, você vai lá e faz compra, e a pessoa traz na sua casa a compra, do jeitinho que você quis, você vai pagar uma conta, você paga ali no aplicativo, não precisa de sair, receber. Qual foi a última vez que o seu patrão te deu assim um ordenado na mão? É tudo online. Tudo para o quê? Para ganhar tempo. Mas qual que é a impressão que a gente tem? Que a gente não tem tempo. Meu Deus, o dia já acabou. É ou não é verdade? A impressão, por mais que todas essas tecnologias aí existem, para que você economize seu tempo, a impressão que a gente tem é que o tempo está curto demais. É ou não é verdade? Então, qual que é a estratégia de Satanás? É ocupar o seu tempo, ocupar você, é ruído, é distração, é multidão, é pressa, é pressão. E se ele te conseguir te manter você debaixo desse amontoado de coisas, ele vai ter tido sucesso. Ele vai ter tido sucesso. Esses dias, eu ouvi alguém dizer assim que a pressão não é do diabo, a pressão é o próprio diabo. Porque é a estratégia que ele utiliza hoje, né? Quantas vezes já ouviu o pastor, nossa, eu estou apertado demais, hoje não vai dar para ir para a igreja. A gente ouve muito isso, não é? Mas se nós quisermos vivermos, como eu disse na sexta-feira, além da superficialidade da nossa cultura moderna e também religiosa, a gente precisa estar disposto a parar um pouquinho, a sair desse ruído, a se desligar um pouco e a entrar nesse mundo da meditação, de ouvir a voz de Deus, de parar um pouquinho o nosso espírito assim está muito apressado, querendo fazer as coisas muito apressadas, e aí a gente se desliga um pouco e vamos meditar e ouvir a voz do Senhor, a orientação de Deus para o que Ele quer nos nossos dias atuais. E a meditação, ela faz justamente isso, ela aguça as nossas percepções. Repita assim comigo, a meditação aguça a minha percepção espiritual. Gente, olha, com frequência vai acontecer isso com você. Se você começar a meditar, a praticar a meditação cristã, você vai aguçar a sua percepção espiritual das coisas, não é? Você vai ser orientado, como eu disse, se tiver algum problema ali num relacionamento, você parar para meditar, ouvir a voz de Deus, você vai ser orientado a como resolver esse conflito no relacionamento, a como lidar com problemas delicados, né? A como sair daquela situação que você entrou quando você comprou lá em 10 vezes no cartão de crédito, não conseguindo pagar. O Senhor pode te orientar nessas mínimas coisas, né? E é muito comum você receber orientações de problemas humanos comuns, né? Porque a nossa perspectiva, ela é alargada, a meditação ela permite você ouvir a voz de Deus em um mundo que grita, em um mundo de muito ruído, em um mundo de multidões, em um mundo de pressão, mas você precisa sair um pouquinho de tudo isso para conseguir receber a orientação necessária. Você precisa. Esse mundo hoje é normal, você encontra a pessoa na rua, tudo bem, está com pressa, quase não cumprimenta direito. Você precisa aquietar um pouco o seu espírito nos dias atuais para conseguir ter essa percepção e ouvir a voz de Deus nesses tempos tão corridos, né? E ouvir a voz de Deus, gente, não é impossível. Não é impossível. Esses dias eu estava conversando numa conversa de aconselhamento com os pastores e uma pessoa, e na conversa a gente, né, surgiu essa questão de ouvir a voz de Deus, né? E quando o pastor disse assim, não, eu já ouvi a voz de Deus, a pessoa ficou assim, mas eu ouvi, mas como assim? A gente não ouve a voz de Deus assim, não? Mas, gente, as pessoas hoje, a grande parte dos seres humanos acredita que não se pode ouvir a voz de Deus. Que não se pode ouvir a voz de Deus. Não, mas eu já ouvi a voz de Deus nitidamente.
Não, mas como assim? Não tem como ouvir a voz de Deus. A maioria das pessoas hoje em dia acha que é impossível ouvir a voz de Deus. O que vocês acham? Elas não acreditam que são capazes, né? E esse problema, isso não é de hoje, porque as pessoas hoje elas ficam satisfeitas em terceirizar a sua relação com Deus, em ouvir a voz de Deus de segunda mão. Eu vou lá na igreja porque lá eu vou ter uma palavra, né? Eu vou alguém, tipo assim, as pessoas precisam de alguém para falar de Deus em seu lugar. O povo de Israel fez isso durante muito tempo. Eles insistiram, se você vê na história da religião, o povo insistiu em ter um rei humano e rejeitaram o governo teocrático de Deus. Eles pediram, aí Deus o que falou para eles? Olha, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram, terceirizando a relação com Deus. Não faça isso. Tenha o seu momento íntimo com Deus. O que eles falaram para Moisés? Moisés, suba em nosso lugar, terceirizando o relacionamento com Deus. A história toda, se você vê do povo, é um relato de uma luta para conseguir um rei, para conseguir um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário, um mediador. Gente, tem pessoas que estão 20 anos na igreja, ouvindo histórias sobre o povo de Israel, ouvindo histórias sobre os erros de Israel, terceirizando o relacionamento com Deus, mas até hoje não aprendeu. Tem gente que até hoje terceiriza o relacionamento com Deus e não acha que o Senhor pode falar com ele pessoalmente. Diga assim, repita assim comigo: eu posso ouvir a voz de Deus. Vamos falar todo mundo junto? Eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus. Amém. E a meditação, ela é um convite ou um desafio, queridos, para nós não criarmos nenhum intermediário entre você e Deus, entre eu e Deus. É um relacionamento pessoal entre você e Deus. Para ele está só você e ele aqui, um de frente para o outro, você ouvindo a voz dele. E existe eu pesquisei um artigo, e existe uma igreja em Washington, lá nos Estados Unidos, chamada Igreja do Salvador, que há um tempo eles fazem experiências nessa área de meditação. E eu achei interessante, eu trouxe aqui para os irmãos. Olha a conclusão que os irmãos dessa igreja, os nossos irmãos, né, lá da Igreja do Salvador, lá em Washington, chegaram. Eles disseram assim: consideramos cidadãos do século XXI. Contudo, temos indicativo de que é possível receber orientações tão nítidas quanto as que foram passadas a Ananias. Quem lembra da história de Ananias e Paulo? O Senhor pediu para Ananias ir lá fazer uma oração por Paulo. Qual foi a orientação que Ananias recebeu? Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Olha para você ver. Muito direto. Orientação muito específica. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. E o povo acredita nisso. Olha para você ver que interessante. Por que não? Se Deus ele ainda está ativo nos afazeres do ser humano, por que a sua voz não pode ser ouvida e obedecida hoje? Ela pode sim. A todos que têm Ele, que não criam intermediários, e têm Jesus como o mestre e profeta da sua vida. Então, na prática aqui, vamos praticar um pouquinho aqui para a gente, né, não ficar só nas palavras e para você conseguir fazer isso em casa também. A pergunta mais fácil de ser respondida talvez seja essa, né? Como meditar? Como orar? Vamos responder essa pergunta. Como orar? Como aprender a orar? Orando? Como aprender a ler?
Lendo. Como aprender a meditar? Meditando, né? Simples assim. Você não vai aprender a meditar lendo. Você não vai pegar na meditação, você vai ler um livro, não. Você tem que aprender a meditar meditando. Então, sobre lugar, sobre hora, você precisa de separar uma hora, um local adequado para a meditação, separar uma parte do dia para a sua meditação. É claro que a Bíblia fala, medita nessa palavra dia e noite, mas para você ter essa habilidade de meditar 24 horas, porque é possível, para você ter essa habilidade de meditar 24 horas e conseguir extrair o máximo que você pode da meditação, você precisa aguçar o seu senso de meditação, passando períodos a sós com Deus, só você e Deus. Você que tem criança em casa, aí combina igual eu tenho a minha esposa, combina um momento de você estar ali a sós, né, de você sair, de você ficar só você e Deus conversando no pessoal. E não na hora de você meditar, você precisa encontrar um lugar silencioso, livre de interrupções, afastado de ruídos, né, colocar o seu telemóvel longe de você, né, não leva o seu telemóvel, coloca ele, não é colocar ele no vibracal, né? Tem gente que ora assim, né? Vai orar e coloca o telemóvel assim bem na frente da testa no modo vibracal, porque se ele vibrar, opa, deixa eu ver quem é. Não, na meditação não é assim. Você tem que realmente se desligar de todo esse ruído, de todo esse grito, de todo esse barulho e por um tempo ali para você conseguir ter a total atenção naquilo que o Senhor vai te orientar, né? Se possível, você encontra lugar, quem mora em alguns lugares aí privilegiados, né? O pastor Jesus, de vez em quando eu vejo ele ali, a pastor Denise andando no jardim. Então, vai lá, né? Se você tem algum lugar que você pode ir, vai lá, você medita ali naquele local, numa bela paisagem, isso ajuda muito, ok? Mas não fica procurando locais diferentes todos os dias, não. Tem gente que pega essa mania aí de, eu vou meditar, então eu vou aproveitar e vou conhecer. Não é turismo, tá? É meditação. Você escolhe um local específico para você meditar e não fica procurando um todos os dias, não. É um local fixo, tá bem? Sobre a postura de meditar. Em certo sentido, gente, não faz diferença. Não existe uma postura certa, uma postura ideal, né, correta para você praticar a meditação. Você pode orar em qualquer lugar, meditar em qualquer hora, em qualquer posição. Não existe uma lei assim que prescreva a postura correta, né? Na Bíblia a gente encontra tantas, né? Prostrado, no chão, em pé, com as mãos na cabeça, mãos no alto, levantadas em direção ao céu, né? A melhor alternativa é você encontrar uma posição em que você se sinta confortável, que distraia menos. Mas, ao mesmo tempo, o pastor esses dias estava falando sobre a forma como nós chegamos na igreja, a forma como nós entregamos o nosso culto a Deus. Ao mesmo tempo que não importa a forma é muito importante. Por quê? Porque o corpo, a mente e o espírito, eles são inseparáveis. Pelo menos agora, né? E a tensão no espírito é expressa de forma temporal, de forma corporal. Ou seja, eu já vi gente que mastigando chiclete assim, parecendo que ia trincar os dentes, de tão forte mastigando aqui dentro da igreja. E eu falei assim, essa pessoa deve estar passando um mau bocado, está difícil para ela, porque a expressão, a forma como ela estava mastigando o chiclete ali, falei, nossa, isso aí está difícil para ela. Por quê? Porque a sua pressão interna vai se externalizar no seu comportamento. Mas também a postura interna, ela ajuda a você acalmar a sua postura interna. Às vezes você está ali com pressão, preocupado, com ansiedade, com problema, o seu espírito está assim. Então, o que você tem que fazer? Conscientemente, você vai adotar uma postura de calma.
você vai, o seu corpo, né, você vai adotar uma postura de calma para dar uma ordem, para acalmar essa turbulência interior, não é verdade? Não é você chegar, como o pastor estava dizendo, você chegar aqui, você está cheio de problema, né? Aí você chega, oh, Senhor, pois é, Deus, não é assim, queridos. Você chega com uma postura de, Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu estou tranquilo, porque a Tua palavra diz que o Senhor me deu a paz, e eu estou em paz, Deus. Chega com um sorriso e transforma a sua postura. Você tem que dizer ao seu espírito, não, eu estou em paz, o Senhor me deu a paz, eu estou com o Senhor, eu acredito, eu tenho esperança. A sua postura, ela tende a acalmar o seu espírito, ok? Então, Deus leva em conta a nossa postura quando nós nos achegamos a Ele. Para mim, por exemplo, o melhor é eu sentar, me encostar numa cadeira vertical, colocar os pés no chão, as mãos no joelho e respirar, não cruzar as pernas para circular bem o sangue, né? Não relaxar muito também, para não dar um tom assim de negligência, né? Porque não é, então tem que né, ficar tranquilo, então vou relaxar na cadeira. Tem gente que quase dorme, não. Você está ali consciente, do que você está fazendo. Você está concentrado, preparado para ouvir a voz de Deus. Então, sobre essas 4 formas de meditação, se você estiver anotando, anota aí que nós vamos falar sobre 4 formas de meditação. A primeira forma de meditação, e é a principal de todas elas, é a meditatio scripturarum, ou do latim, meditação nas escrituras, porque ela é a mais importante de todas, porque ela é o ponto central de referência que vai manter todas as outras formas de meditação correta, que a gente vai falar sobre outras 3 aqui, mas a principal é você meditar na palavra de Deus. Repita assim comigo, meditar na palavra de Deus. Só que esse meditar na palavra de Deus, queridos, não é você fazer um estudo detalhado da palavra de Deus, você fazer uma exegese ali, um estudo aprofundado técnico, o que significa isso e aquilo. Não é o momento de você fazer isso agora. Esse momento de meditação da palavra de Deus é um momento que você torna aquela palavra pessoal, a palavra dirigida a você, você internaliza essa palavra. A meditação na palavra é isso. Vou dar um exemplo aqui. Esse trecho que eu falei sobre a paz, né? Esse versículo, quando Jesus fala assim, a minha paz vos dou. O que você vai fazer? Você vai refletir sobre essa paz, você vai refletir sobre essa verdade que Jesus está agora enchendo o seu coração de paz. Não só o seu coração, mas Jesus está enchendo, você vai meditar, Jesus está enchendo a minha mente de paz. Jesus está enchendo o meu espírito de paz. Eu estou cheio dessa paz, e essa paz não depende das circunstâncias, das tempestades, porque essa paz, ela flui de dentro de mim. Jesus me deu a paz. Você não vai fazer um estudo, você simplesmente vai internalizar e pegar essa palavra e tornar ela pessoal para você. Você vai começar a perceber que as suas inquietações, que as suas preocupações, né, os seus medos, eles vão sendo superados pelo Espírito, e o Senhor vai te trazendo equilíbrio, vai te trazendo refrigério, e você vai se sentindo amado por Deus, você vai se sentindo cuidado por Deus. Entendeu? Não é você pegar a paz, você dissecar a paz como você disseca um sapo, não. Você, é do hebraico, do grego, não é isso. Não é momento para isso agora. Você simplesmente recebe a palavra como alguém que você ama, diz algo para você, e você simplesmente aceita aquelas palavras. Então, você simplesmente vai aceitar essa palavra e colocar no seu coração, ok? E a minha sugestão
né, é que você pegue aqui um único exemplo da Bíblia, por exemplo, uma parábola, alguns versículos ou poucos versículos, ou talvez uma única palavra que o Senhor quer falar com você e permita que essa palavra, ou que esse versículo, ou que essa parábola crie raízes dentro de você, você procurar viver uma experiência com essa palavra, você aplica todos os seus sentidos. Nós temos quantos sentidos? 5. Aplique todos os... Olha, está aí uma dica. Aplique todos os seus 5 sentidos a essa palavra. Sinta ela. Quando você está lendo, por exemplo, sobre o mar da Galileia, tenta sentir o cheiro do mar, tenta sentir o marulhar das ondas, tenta enxergar a multidão andando, tenta sentir isso, tenta ver você caminhando assim ao longo da costa. Veja tudo isso, sinta o sol, sinta a fome no estômago. Quando a palavra diz o pessoal estava com fome, sinta a fome no estômago. Isso é meditar. Você tornar uma palavra a nível pessoal. Olha que interessante. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Amém? É isso que é meditar na palavra, né? Você abre ali o Novo Testamento, e você vai começar a ler sobre Pedro, sobre João. Aí, no momento, use a sua imaginação. No momento você é Pedro, no outro momento você é João, no lugar certo, ali aos pés de Jesus, ouvindo a voz do Mestre. No outro momento você é o publicano, né? No outro momento você é o fariseu também. Você está meditando. No outro você é o filho pródigo, mas se for fariseu, sai rápido do fariseu, não fica muito tempo nele não. No outro você é Maria Madalena, você é Pedro ali no pórtico. Isso é internalizar a Escritura, é você meditar na palavra de Deus. Você não está fazendo um estudo aprofundado, você está simplesmente recebendo aquilo, usando todo o seu sentido para entender e meditar na palavra de Deus. E quando você terminar de fazer isso, você vai perceber que o Novo Testamento é uma autobiografia sua. Olha que interessante. É isso que é meditar na palavra de Deus, que é o primeiro tipo de meditação. O segundo tipo de meditação, se você estiver anotando, anota aí, se chama recompilação. Repita assim comigo, recompilação. E nós já estamos aqui 11h20, pastor. E eu vou deixar para falar sobre a recompilação na sexta-feira. Pode ser? Porque não... Amém. Porque nós temos... Pode subir o grupo de louvor. Como é uma série de mensagens, eu posso fazer isso, né? Então, na sexta-feira, a gente termina de falar sobre a meditação, queridos. Coloca a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado no nosso coração, tem falado do coração da tua igreja. Que a palavra, Deus, crie raiz no nosso coração. Nós nos tornamos cada dia mais obedientes, capazes de ouvir a tua voz. Todos os dias, Pai, que nós sejamos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Vivamos em obediência, vivamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, continue falando conosco através dos louvores, através da Santa Ceia, Pai, e nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso que nós passamos em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Sexta-feira nós vamos continuar falando sobre a meditação. Se você pode, aplauda ao Senhor.